Fala, galera, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Rubro News Futebol Clube. Hoje eu, Júlio Miguel Neto, venho trazendo as primeiras e últimas informações do Clube de Regatas do Flamengo, o mais querido do mundo, nosso Mengão. Rapaz, antes de começar esse vídeo, tradicionalmente, como você sabe, eu peço para você deixe o seu like, se inscreva na Rubro News Futebol Clube, é muito importante para o nosso crescimento. Muitas pessoas não sabem, mas a Rubro News é o meu canal aqui no YouTube, então peço para você, deixe o seu like, se inscreva na Rubro News. Você que já me acompanha no @Júlio Miguel Neto, tanto no Twitter quanto no Instagram, vem para cá para o YouTube também. Se você caiu aqui de paraquedas, eu peço humildemente para você, se inscreva no canal, deixe o seu like, é muito importante para o nosso crescimento. Você é muito bem-vindo aqui. Então, se você realmente caiu aqui de paraquedas pela primeira vez, quando você se inscrever, tem um botão aqui, é de graça. Muitas pessoas não sabem disso, mas é de graça. E muitas pessoas que assistem nosso conteúdo, quase que 80% não é inscrita. Então, se inscreva, acione essa notificação e deixe o like. Tá nesse conteúdo aqui, não deixou o like? Deixa o like. Acione o sino de notificação, que sempre quando tiver conteúdos nossos aqui, você vai ser notificado. Pelo menos essa é a tendência pelo YouTube. Se você está gostando dos nossos conteúdos, pega esse link aqui, compartilhe em geral nas suas redes de WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook. Compartilhe nosso link nas suas redes sociais, é muito importante. E você é muito bem-vindo e faz toda a diferença aqui na Rubro News Futebol Clube. A gente vai começar esse conteúdo falando sobre a atualização do mercado da bola, muitos nomes sendo ventilados. Olha, o Flamengo é um clube que tem vários atletas que são oferecidos a todo momento para o Flamengo. O Flamengo tem que filtrar realmente e as pessoas às vezes separar o que é jogador oferecido e o que é o jogador em que o Flamengo tem na sua alça de mira, né? Então, muitas pessoas às vezes confundem isso nos noticiários. O que eu digo para vocês é o seguinte, digo e repito, o que tem de jogador que é oferecido à cúpula de futebol do Flamengo por dia no Rubro Negro Carioca é absurdo, né? E a gente vai falar de mais alguns outros nomes que saíram aí, alguns youtubers e também influenciadores, além da mídia tradicional e alternativa, vem publicando. A gente vai atualizar sobre o caso de alguns nomes, né? E também falar que tem novidade sobre a situação do Gerson, uma nova reunião pelo atleta foi marcado e parece que teremos representantes do Flamengo, ou por videoconferência, ou até mesmo algumas pessoas responsáveis, talvez, para participar dessa reunião. O certo é que temos mais uma reunião. Houve no sábado, confirmado no dia 10, uma reunião com o Javier Ribalta, que é o diretor técnico do Olympique, o Pablo Longoria, que é um homem forte do futebol do Olympique de Marseille, e também o empresário, o Marcão, né, mais conhecido como Marcão, vulgo Marcão, que é pai e empresário do volante Gerson, ele que está na França, não foi com os seus companheiros fazer a intertemporada em Marbella, na Espanha, e está lá para tentar decidir o seu futuro. Veio com muita mala e voltou com pouca. Então vamos falar sobre essa situação, a nova data. Tem também a situação de Jorge Jesus, ele que estava sendo colocado pela mídia e pela imprensa, não só nacional, né? Até imprensas de outros locais, de Portugal, até mesmo da Turquia, da onde ele faz um bom trabalho e comanda o Fenerbahçe da Turquia, tem contrato até o meio do ano. Muitas pessoas dando como certo que ele era um dos favoritos, né, para assumir a seleção brasileira, mas o presidente da CBF vazou alguns nomes, né, em uma entrevista informal para a repórter da ESPN, citou 8 nomes, e esses nomes não está Jorge Jesus, né? Estão o Thomas Tuchel, o Pep Guardiola, tem também o nome do Jorge Sampaoli, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Dorival Júnior. Meu Deus do céu, a diferença de Pep Guardiola para você contratar um Renato e um Dorival, olha, é abissal a diferença. Mas vamos falar também sobre a situação do Jorge Jesus, que teve o seu nome muito ventilado. É uma possibilidade? Olha, a gente não pode dizer que nunca diga nunca e também que não vai acontecer. Mas a informação que a gente traz para você, torcedor aqui da Rubro News, você torcedor do Flamengo, você seguidor do canal e gosta de ficar sempre muito bem informado e alimentado das notícias mais atuais, é que o Jorge Jesus quer cumprir o seu contrato com o Fenerbahçe. Por isso, tem pessoas que dizem, porque dizem, toda hora faz vídeo,
Flamengo não procurou o Jorge Jesus, procurou, meu amigo. Saiu no ge.com. O Flamengo conversou com o Bruno Macedo, que esteve aqui no dia 16 e 17 do 11, para tratar sobre assuntos. O nome do Jorge Jesus foi procurado pela diretoria do Flamengo para saber se haveria possibilidade. Ele deixou claro que quer cumprir o seu contrato com o Fenerbahçe. Tem um contrato muito bom financeiramente, é líder do Campeonato Turco, ele tem imenso carinho pelo Flamengo, mas disse que se fosse no meio do ano, ele avaliaria. E essa conversa, ela passou pelo grifo do Bruno Macedo, que é advogado, empresário, jogador. Tem gente fazendo vídeo, mas ninguém responde para o Jorge Jesus, amigo. O cara é advogado e empresário dele. E o Flamengo entrou em contato com o advogado e empresário dele, o advogado e empresário dele conversou com o Jorge ficou muito lisonjeado, mas ele quer cumprir o seu contrato com o Fenerbahçe. Depois disse que conversaria. Acho até que depois, se o Flamengo procurasse, ele seria treinador do Flamengo, mas o Flamengo fechou com o Vitor Pereira, que também é português, estava no Brasil, comandando o Corinthians, passou férias na Bahia, esteve em Paraty, está no Rio de Janeiro, esteve no Barra Prime esses dias, né? Está hospedado no condomínio Atlantis. Aqui a gente fala realmente a realidade, e ele já está no Rio esperando só o acerto final, né? O desfecho. O Flamengo está com muito cuidado juridicamente para para anunciar o Vitor Pereira como novo comandante. Então, essa conversa que teve com o Bruno Macedo aqui não foi só para tratar isso, foi para tratar essa situação do Vitor Pereira, o empréstimo do Ramon, que até agora não saiu para o Braga, entre outras situações, né? Inclusive o Hugo, que não sabe se vai para o Estoril, para o Alzi Alkmaar, para o Vissel Kobe. Só que tem uma informação. O Hugo, inclusive, já fez uma festa de despedida, onde teve participação de alguns integrantes do elenco do Flamengo. Ele fez uma festa de despedida no Rio de Janeiro, e o seu futuro, aqui tudo indica, será o Estoril de Portugal, né? O certo é que, mesmo com a chegada do Vitor Pereira, com a saída do Dorival Júnior, que era um treinador que não gostaria de contar com ele para a próxima temporada, não vai mudar muito, porque a própria diretoria do Flamengo entende que o momento ideal do Hugo sair é agora. O Hugo não fica no Flamengo, mesmo com a chegada do Vitor Pereira. Mas a informação que a gente tem é que o Jorge Jesus, sim, foi procurado pelo Flamengo, não aceitou. Não é que não aceitou, ele não pôde aceitar, né? Ele não negou o Flamengo, ele só disse que nesse momento não era possível, o que é diferente, é parecido, mas é diferente. Mas o nome dele surgiu com muita força na diretoria da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, mas tem outros nomes ali. Devido aos fracassos recentes, o Brasil não elimina um europeu em fase de mata-mata em Copa do Mundo desde 2002, quando se sagrou campeão da Copa do Mundo, daquela oportunidade, Japão e Coreia. O Brasil ganhou a Alemanha, né? Tinha ganho a Turquia na semi e ganhou a Alemanha na final. Depois disso, 2006 foi eliminado para a França, 2010 o Brasil foi eliminado para a Holanda, 2014 para a seleção da Alemanha na semifinal, mas tinha pego duas equipes sul-americanas, né? Tanto na fase de quartas como de oitavas. Em 2018 foi eliminado para a Holanda e em 2022 eliminou a Coreia nas oitavas, quando pegou uma equipe europeia. Após o empate em 0-0 no tempo normal e 1 na prorrogação, foi eliminado nos pênaltis para a Croácia, que é a atual vice-campeã mundial. Aliás, campeã e vice-campeã de 2018 estão na semifinal, podem reeditar a final de 2022, né? A França vai enfrentar a equipe de Marrocos e a Croácia vai enfrentar a equipe, a Argentina. Enfim, então o Jorge Jesus, que era um dos favoritos para assumir a seleção, a informação que a gente tem é que ele quer cumprir o contrato com o Fener. Se a CBF vai esperar ou não até maio, junho, acredito que não, né? Possivelmente vai definir essa situação até antes de virar o ano, certo? É que o Jorge Jesus deve permanecer no Fenerbahçe da Turquia. Eu repito, tem contrato até junho de 2023 e depois disso, possivelmente também não deve continuar no país, né, do qual ele trabalha hoje. Então, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Sobre o mercado da bola, vamos atualizar. Houve notícias de que estão querendo incluir ou inserir Juan Quinteiro, ex-River Plate, Porto, passou por seleção argentina, joga no futebol chinês no Flamengo. O Flamengo não tem interesse, gente, não sei de onde toda hora isso sai. O Flamengo não tem interesse em Juan Quinteiro. O Flamengo não vai fazer a contratação do Juan Quinteiro, por mais que tenha novamente mudado de técnico, de treinador. O Dorival era o treinador do Flamengo
quando começou a sair essas notícias de Juan Quinteiro, mas Juan Quinteiro não será jogador do Flamengo, né? O Vitor Pereira, que já também comandou equipes diversas, mundo afora, né? Foi técnico do Porto, foi técnico do Fenerbahçe, comandou o Xangai Port do Oscar na China, comandou o Corinthians aqui no Brasil e está acertado com o Flamengo. O Flamengo não acertará a contratação de Juan Quinteiro. É uma posição carente no comando técnico. Marcos Braz, em entrevista para Isabelle Costa, deixou muito claro que o Flamengo não vai querer perder o Arrascaeta, vai fazer todos os esforços, embora a gente saiba que o Daniel Fonseca já deixou claro que o destino do jogador ia ser analisado após a Copa do Mundo, e mesmo começando como reserva, terminou como titular. Perdão. E terminou bem, fazendo a vitória do Uruguai, fazendo os dois gols da vitória do Uruguai contra a Gana. O Arrasca é um cara que está ali no cenário, né? Mas o Marcos Braz disse que não quer se desfazer do Arrasca, e o Flamengo ainda vai ao mercado fazer a contratação de um meio-campista. Aliás, o Flamengo precisa desse reserva do Arrasca há muito tempo. E também foi pontuado pelo Vitor Pereira, que já participa diretamente, não só, como diz o Marcos Braz, o Vitor Pereira, mas toda a cúpula do futebol, já pensando na temporada e no planejamento do elenco para 23. Né? Então, alguns nomes surgem, como Talisca, como o próprio Felipe Coutinho. A gente vai atualizar aqui o mercado da bola. Mas falando sobre o Juan Quinteiro, chance hoje, pelo menos hoje, né? Hoje, 11 de dezembro, a chance do Juan Quinteiro jogar no Flamengo ela é mínima. Ela não existe. Tá? Pedro Henrique, atacante que teve seu nome muito falado até mesmo antes do término do Campeonato Brasileiro. Inclusive teve Flamengo e Inter no Maracanã nesse ano, né? E foi 0-0. O Pedro Henrique foi muito bem, incomodou ali os jogadores titulares do Flamengo. O Flamengo não conseguiu sair do zero. O Pedro é um jogador com 32 anos, é a função do Bruno Henrique. O Flamengo aposta na recuperação do jogador, que é muito importante, ídolo da torcida. Eu conversei com pessoas diretas, tá? Ao empresário do Pedro Henrique. A gente tem amizade com a galera que cuida da carreira do Pedro Henrique, enfim, e com o staff do jogador. E hoje pela manhã, cordialmente me responderam. O Flamengo não procurou mais o Pedro Henrique. O Pedro Henrique está nesse imbróglio de renovação com o Internacional e o seu nome estava muito ventilado. Esse sim, quando o técnico do Flamengo era o Dorival Júnior, chegou a ser cogitado e procurado pelo treinador. Tá? Mas com a saída do Dorival Júnior, isso não avançou, isso não alongou, até mesmo porque naquela época o Flamengo já imaginava que poderia ou não renovar o vínculo do técnico Dorival Júnior para a próxima temporada. Então, Pedro Henrique é um jogador que o Flamengo não procurou mais. Essa foi minha pergunta para o seu staff. Então, se ele está com um imbróglio no Inter, não é porque o Flamengo está procurando e ele tem uma proposta do Flamengo. O Flamengo, nesse momento, não fez proposta pelo Pedro Henrique, né, para repor o elenco ou para não repor o elenco. Mas, nesse momento, até com a mudança do corpo técnico do Clube de Regatas do Flamengo, o Flamengo não vai fazer proposta pelo Pedro Henrique, jogador que tem vínculo como Internacional de Porto Alegre, está acertando, inclusive, com o Mário Fernandes, lateral direito do CSKA Moscou, estava no futebol russo, vai jogar emprestado por uma temporada para a equipe gaúcha. Mário Fernandes teve também seu nome ventilado aqui, mas não reforçou o clube. O Flamengo não avançou no tratativo. Vai defender ele, que começou no Grêmio, vai defender o seu maior rival, o Internacional de Porto Alegre, na temporada de 23. Então, nada de Quinteiro, nada de Pedro Henrique, atacante do Internacional de Porto Alegre. Agora vamos falar detalhes sobre a reunião do Gerson. Teve detalhes no sábado, reuniões. A reunião ela foi considerada pelo staff satisfatória. Ela avançou um pouco, né? O Olympique ele é meio que irredutível em relação aos valores, porém todo o desdobramento, a vontade do atleta jogar no Flamengo, o Flamengo contar com o atleta, o Flamengo tenta ganhar isso no cansaço, mas de uma forma mais distante, e o Marcão deixando claro que o jogador quer jogar no Flamengo, o staff quer o jogador no Flamengo, mostrando para o Longoria e para o Ribalta que o Flamengo tem um valor interessante pelo jogador, a porcentagem. Então, o que o Flamengo propõe é que os 20% que o Flamengo tem de direito do Gerson seja transferido para o Olympique. E os 6,5 milhões que o Olympique tem a pagar ao Flamengo seja, podemos dizer assim, perdoado. Né? É como se o Olympique não tivesse que pagar os 6,5 e o Flamengo
estivesse pagando ao Olympique esse valor. E a proposta seria girando em torno de 12 milhões de euros, né? Mais os 6,5 amortecendo. Daria 18 milhões e meio de euros. E, além disso, o Olympique ficaria com 20% do atleta. Por isso que dificulta a negociação com outras equipes europeias. O Flamengo tem 20%, como a gente já falou, do jogador, e 6 milhões e meio de euros para receber. Né? Esses 12 milhões que o Flamengo ofereceria seria pagamento de forma parcelada, mas não em quantidade, como o Olympique, por exemplo, negociou com o Flamengo, de 3 a 4 parcelas, me falhou a memória agora. Mas seriam 2 parcelas. Então, essas negociações, elas continuam, elas avançam, elas recuaram muito naquela quarta-feira fatídica, em que o Flamengo tirou o time de campo, o Flamengo voltou, né, a se interessar pelo jogador, nunca desistiu, né? Mas sempre tratou com uma negociação complexa, mas bem provável e plausível. E a informação que a gente tem é que terá uma reunião na próxima quarta-feira. Inclusive, essa reunião pode ter participação direta ou indireta de representantes do Flamengo. Como assim, Júlio? De forma presencial, que é um pouco mais dificultada nesse momento, ou de uma forma remota, por videoconferência, ou até mesmo o Flamengo colocar pessoas responsáveis para participar, né, e responder pelo clube nas negociações. Essa opção é um pouco mais difícil, porque a gente sabe que o Marcos Braz, o Bruno Spindel, eles gostam de estar à frente de tudo que em relação a tratativas de negociação de atletas. Então, uma nova reunião está marcada para quarta-feira, a princípio, né, com os mesmos participantes, com o Longora, com o Ribalta, com o Marcão, né, e pode sim ter algum representante do Clube de Regatas do Flamengo nessa reunião. Então, reunião marcada para quarta-feira, né? Não é confirmada de forma presencial ou remota, mas possivelmente o Flamengo terá algum representante nesta reunião de quarta-feira, né? Que, se eu não me engano, vai ser dia 14. Dia 14? É isso, 12 segunda, 13 terça, 14 quarta, exatamente. Dia 14. Então, teremos mais uma reunião para ver se a gente consegue resolver essa situação. A gente não, né? O Flamengo consiga resolver, o torcedor do Flamengo fique satisfeito e acabe essa novela. Os dias estão passando, claro, né? Tem essa situação da Copa do Mundo, acho que tem jogo terça, tem jogo quarta, mas vamos lembrar que no sábado teve jogo do Brasil contra a equipe da Croácia e houve a reunião na parte da manhã na França. Então, vamos aguardar. A França, que é o país que está envolvido em uma semifinal de Copa do Mundo, é o país onde joga, onde está radicado o Olympique de Marseille. Então, a possível reunião deve acontecer na quarta-feira. Quarta-feira, o Flamengo estuda ter um representante nessa reunião. Continuo falando, o staff do jogador ainda está bem esperançoso. Essa primeira reunião avançou algumas casas e parece que o Olympique já entende que não tem como segurar. Se vier a proposta que o Olympique quer por ele, vai vender. Mas nenhuma equipe no futebol mundial vai pagar 20 milhões no Gerson nesse momento, nessa altura. Isso é certeza. Não vai pagar, nesse momento, 20 milhões pelo atleta. Então vamos aguardar, sendo os próximos capítulos, né? A probabilidade de o negócio avançar, na minha opinião, é muito boa, e a gente só espera que isso não se estique cada vez mais. O Flamengo tem que se preparar o quanto antes para a temporada 23, que é uma temporada que, de fato, vai exigir muito do todo o departamento técnico, tático, físico dos atletas, principalmente que teremos aí um departamento técnico diferente, um novo comandante. Então o Flamengo está muito atento ao mercado. Sobre novidades em relação a Talisca e Coutinho, a gente já sabe, o Talisca é um jogador que deve ser negociado pelo Al Nassr, que ainda continua com tratativas pelo Cristiano Ronaldo, né? O Felipe Coutinho, o Aston Villa está com muita dificuldade e não tem interesse em liberar o jogador por empréstimo, não tem, né? Se for para negociar, ele pagou 17 milhões de libras junto ao Barcelona. O Aston Villa topa negócio até por um valor inferior, em torno de 12 a 11 milhões de euros, mas empréstimo. Se o Flamengo não abrir os cofres, não contrata o Felipe Coutinho. Lembrando que, segundo o Transfermarkt, o Anderson Talisca também vale
mais ou menos esse investimento. E aí tem que entender o torcedor do Flamengo o que seria melhor, Talisca, Coutinho. O Flamengo vai reforçar essa posição de meio campo. Eu repito e reforço, né? O Vitor Pereira já deixou claro que é uma carência, né? Mas em relação a Quinteiro, esquece, Pedro Henrique, esquece, o Preciado foi oferecido, mas foi um nome que ainda não teve uma chancela favorável do Vitor Pereira. O Flamengo vai continuar no mercado em relação a esse posicionamento de lateral. Então vamos aguardar. Agora, repito, o Flamengo vai sim contratar um meia ofensivo, mas vai ter que abrir os cofres. Empréstimo vai ser muito difícil. E, na minha opinião, se o Flamengo tiver êxito por empréstimo, vai ser com o Oscar, porque o Al Nassr não vai emprestar o Anderson Talisca. O Aston Villa não tem interesse em emprestar o Coutinho, a não ser que consigam convencer. Hoje, dia 11 de dezembro, dificílimo, né? E o Coutinho, e o Oscar teria que ter realmente o convencimento dos chineses, lembrando que Coutinho e Oscar são agenciados pelo Juliano Bertolucci e o Talisca pelo Carlos Leite, são empresários que têm muita entrada no Flamengo. Sobre Ayrton Lucas, uma pincelada rápida, tudo que eu falei em vídeos anteriores eu mantenho, um jogador que já está acertado com o clube, né? O Flamengo deve fazer o seu anúncio oficial, como por exemplo o Davi Luiz. O Davi Luiz está muito tempo acertado com o Flamengo e oficialmente o clube não ainda anunciou a renovação com o zagueiro, né? Eu só acho engraçado que quando outros veículos dão notícia, o pessoal dá parabéns. Quando é o Julião, existem alguns bobalhões que fazem vídeo aí. O Ayrton Lucas não está fechado, o pessoal tem a mania de querer falar que foi primeiro. Meu irmão, não estou nem um pouco preocupado se eu falei primeiro ou segundo. É a minha informação, respeito minha informação, né? E o Ayrton Lucas, a informação que eu tenho é que está acertado o seu vínculo de 4 anos com o clube, salário em torno de R$450 mil, né? E 6 milhões e meio de euros, podendo chegar a esse valor com bonificações, mas parece que essas bonificações aí nem vão entrar em cláusulas, né? Parece que o Spartak quer os 6 milhões e meio de euros e o Spartak também dificilmente vai receber uma proposta por esses valores. Teve a sondagem do Olympique de Marseille, mas o Olympique também se assustou com o preço de 9 milhões, que é um preço estipulado do Spartak. Não chegou aos 6,5 e nessas negociações o Flamengo tem prioridade, porque de obrigatoriedade passou para a opção, o Flamengo quer exercer a opção, o jogador quer jogar no clube. Essa informação, mantém minha informação, muita gente, muito youtuber dizendo aí, está preocupado com o nosso trabalho. A galera está preocupada com o nosso trabalho e aí eu acho engraçado, aí eu falo, quando é um outro jornalista que diz que o Davi Luiz, por exemplo, já está adiantado, alinhado, e é jogador do Flamengo, o Flamengo não anunciou de forma oficial o Davi Luiz. O Flamengo não anunciou de forma oficial o Vitor Pereira. E a gente não vê essa histeria. Aí a gente dá a informação do Ayrton Lucas, os caras querem ficar falando, porque o cara falou primeiro, porque é seu primeiro, não, amigo. A gente fala do Ayrton Lucas aqui, quem acompanha na Rubro News, desde o dia 3/11. O primeiro que falou de valores, o primeiro que falou de tempo de contrato. O que vier pra gente, eu tô aqui para informar, meu irmão. É isso. Então, enquanto você continuar fazendo vídeo mandando em direto, a gente manda direto para você, entendeu? Da próxima vez, passa um protetor solar aí, porque o sol tá forte na piscina. Então é isso. Galera, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Lembrando, Copa do Mundo, semifinal está definida, Argentina e Croácia, França e Marrocos. E se você ainda não fez sua aposta esportiva na Bet7k, vá lá e vem fazer parte do nosso time. Pegue o seu telefone, escaneie esse QR Code que está aqui acima ao meu lado, né? Faça o seu cadastro de forma gratuita. Lá você faz saques e depósitos via Pix, é instantâneo, é na hora. Se você tiver dificuldade nesse QR Code aqui acima, tem o link no chat fixado, aqui nos comentários fixados e também na descrição desse conteúdo. Então vá lá na Bet7k e com certeza você vai fazer parte do nosso time. Lembrando, no primeiro depósito você ganha 100% de bônus até R$ 1.200. Depositou 100, ganha 100, depositou 500, ganha 500, depositou 1.200, ganha 1.200 reais, mas lembrando que é válido somente no primeiro depósito e é 100% de bônus para cada inscrição. Beleza? Muito obrigado pela audiência e lembrando, não se esqueça também, siga lá o Jean Tips Oficial, né, que é o cara que é fera na consultoria esportiva, sempre dá muita moral. Cara, todo final de semana ele garante o meu churrasco e o grupo dele no Telegram é gratuito. Então, aqui na descrição do vídeo tem o link do Jean Tips Oficial. Siga ele no Instagram e clique no link que está aqui na descrição e faça parte do grupo gratuito do Jean Tips, que, sem dúvida nenhuma, é o melhor consultor esportivo do Brasil. Vai lá, siga Jean Tips Oficial no Instagram, clique no link que está aqui na descrição e faça parte do grupo gratuito. Ele faz entradas ao vivo e, cara, é de graça.
Tudo que outras pessoas fazem em grupos aí que é pago, o grupo dele gratuito é sacanagem. Então, todas as minhas consultorias esportivas eu faço com ele. Vai lá, siga Jean Tips Oficial no Instagram e também aqui na descrição desse conteúdo tem o link do grupo gratuito do Telegram do Monstro Jean Tips Oficial. Galera, espero que tenham gostado desse conteúdo. Deixe seu like, é muito importante para o nosso crescimento. Forte abraço, notícias e excelência e obrigado pela audiência aqui na Rubro News Futebol Clube. Forte abraço, saudações.